bem-vindos ao Ambiental Podcast, local onde a gente discute sobre meio ambiente, sustentabilidade e direito ambiental. Os nossos convidados são técnicos, advogados, pesquisadores, tudo relacionado a essa temática. Agora estamos com a doutora Águeda. Seja bem-vinda, doutora Águeda. Muito obrigada, doutora. É uma honra enorme estar aqui no Ambiental Podcast, falando sobre esse tema que é tão importante. Exatamente, a gente vai falar de sustentabilidade e ESG. Vamos lá, doutora, qual a sua atuação específica nessa área? Né? Essa demanda no estado de Sergipe, como está? Inicialmente, eu estava fazendo pesquisa sobre ESG, vendo como estava o cenário de ESG no Brasil e percebi a demanda acabou vindo até mim. Não imaginava que essa procura por implantar políticas de sustentabilidade, de governança corporativa, já estava tão em alta e tão crescente aqui no nosso estado. Eu fiquei muito feliz com essa surpresa. Eu trabalho em todas as frentes do ESG, basicamente. O ESG é muito amplo, envolve temas de compliance, de ética, de sustentabilidade, de ambiental, responsabilidade social corporativa, tudo que torna a empresa sustentável no sentido de ser perene também, que ela se mantenha para as próximas gerações, que tenha um retorno financeiro e que cause o menor dano e o menor prejuízo possível para a sociedade. Então, seria o equilíbrio entre meio ambiente, as questões econômicas e as questões sociais. E isso é interessante para a empresa. Qual o retorno que a empresa tem em relação a isso? Perfeito. Vale lembrar que o ESG foi uma iniciativa que partiu do mercado. Vem uma discussão desde a década de 90, nos anos 2000 teve o Pacto Global da ONU, mas foi em 2004 quando a ONU se reuniu com as principais entidades financeiras que recebem investimentos e as empresas listam seus investimentos através dessas corretoras, dessas entidades financeiras, que foi definitivamente cunhado o termo ESG. Qual foi o propósito inicial? Que as empresas que tivessem práticas ESG, práticas recomendadas ambiental, social e de governança, teriam mais facilidade, mais divulgação nos seus investimentos, ela receberia um maior aporte financeiro. E a partir disso, o mercado foi se divulgando, foi atingindo maiores nichos, para além de grandes corporações que estão listadas em bolsa de valores, mas também para atingir empresas menores. O ESG não é restrito a multinacionais, o ESG pode vir até daquele MEI, porque existe também uma mudança nas tendências de consumo das pessoas enquanto consumidores, enquanto sociedade, de preferir consumir daquelas empresas que tenham práticas que estejam mais alinhadas com seus próprios princípios, com seus próprios valores. Então, para além de uma questão de investimentos e de bolsa de valores, é necessário que a empresa tenha uma política sustentável para que ela seja perene e consiga ter retorno, mantenha os seus clientes, tenha os seus produtos atingindo vários e maiores nichos e assim sucessivamente. Então, vai além da certificação para fins de financiamento, empréstimo, há também um mercado de consumo que também procuram essas empresas. Como é que funciona? Esses dados, como é que se tem? Sim, então, o ESG não existe uma certificação específica. Nós temos algumas certificações, como a GRI, que é mais conhecida, a Global Report Initiative, que afere as práticas de sustentabilidade das empresas que buscam se cadastrar e emite essa certificação. Mas não é a única, não é exclusiva. No Brasil, nós temos a BNT-PR 2030, que traz práticas recomendadas para as empresas voltadas para a ESG. Mas também não é uma norma
obrigatória, são práticas recomendadas. E, claro, uma vez que as empresas seguem essas boas práticas, ela tem uma imagem melhor para o mercado. Para o mercado, perfeito. Eu imaginei que seria um precedente para fins de empréstimos, de financiamento, uma espécie de certificação, já que hoje os bancos eles estão bem rígidos com relação às questões de ordem ambiental, às questões relacionadas à sustentabilidade. Me fale de uma experiência prática sua, de um retorno de um cliente com relação à inserção do ESG e sustentabilidade na empresa. Eu trago um caso recente, que é uma empresa daqui do estado que participa de licitações com o poder público. E o poder público também está exigindo, assim, digamos, que as empresas com as quais ele licita tenham boas práticas. Então, recentemente, essa empresa passou por um processo de reorganização do seu código de conduta, de compliance ambiental. Eu tive a felicidade de ministrar um treinamento sobre ética, porque a ética também está incluída no ESG. A sustentabilidade tem um preceito ético. Sim, com certeza. Fazer esse treinamento é capacitar as pessoas para terem esse olhar ético e crítico a respeito dos procedimentos cotidianos da sua empresa, traz maior valor de mercado e também traz a continuidade e o reconhecimento em licitações, em contratos com o poder público. Perfeito. Então, não fica só restrito à iniciativa privada. O poder público também começa a se movimentar nesse sentido. Ela falou de ética ambiental e é um tema muito interessante. Foi um tema que eu estudei somente no mestrado. E já vi decisões judiciais aqui do Estado de Sergipe, Justiça Federal, com a fundamentação também na ética ambiental, até como Sim. cláusula geral. Isso é interessante. Você pode falar mais um pouquinho da ética ambiental? Sim, quando a gente fala sobre ética, envolve comportamentos. Se for analisar a etimologia da palavra ética, que não é o objetivo aqui, percebe-se que ela constitui um comportamento que está relacionado àquele momento na sociedade, embora a ética não seja tão mutável, mas ela também varia de acordo com o local que a gente está adotando como parâmetro. No caso de ética ambiental, tem a ver com que as práticas que as pessoas físicas e pessoas jurídicas e o poder público vão adotar no seu cotidiano com relação às suas ações ambientais. A ética ambiental parte do nosso dia a dia e parte também de uma empresa maior que faz seus testes de emissão de carbono, uma outra empresa que faz uma plantação de madeira para ser posteriormente utilizada como insumo para a produção, em vez de praticar desmatamento. A ética ambiental é bem abrangente e atinge diretamente todos nós. Falando de desmatamento, a gente lembrou do podcast da semana de 15 dias atrás. E uma das coisas que eu conversei com o meu convidado naquele dia foi justamente que não dá mais, né? A gente conversou no bastidores, não dá mais para a gente ficar no meio, em cima do muro. As urgências climáticas é uma realidade. E não é uma realidade tão somente comprovada nas pesquisas. A gente está vendo no dia a dia. A gente está vendo as mudanças, a gente está vendo as questões relacionadas ao aquecimento global. Então, não é uma questão ideológica, né? Não é uma questão ideológica. Concorda Perfeito. comigo? Totalmente. Não é uma questão ideológica. Então, a importância dessa visão e dessa prática, não só na empresa privada, mas na empresa pública. Perfeitamente. Como você mesmo disse, não é uma questão ideológica. Independentemente do seu viés de esquerda ou de direita, progressista ou conservador, o meio ambiente é o lugar onde a gente vive, é o lugar onde as futuras gerações vão viver. Então, por isso que eu tenho tanta afinidade com a ESG e com a capacitação da alta direção de empresas, funcionários, pelo papel do setor privado. Não é uma questão de reduzir lucros, é uma questão de se manter perene enquanto empresa sólida
e também que não afete o meio ambiente e não cause prejuízo para a comunidade no entorno, para os seus stakeholders, né, as partes interessadas. Então, no final das contas, é bom para todo mundo. É um ganha-ganha. Perfeito. Inclusive, né, que eu assisto uma novela chamada Vale Tudo, lá tem uma empresa aérea e essa empresa aérea vai começar a fazer essa mudança. Há uma resistência, né, da CEO, mas que a demonstração, através de pesquisa, dos impactos positivos ao mundo, não dá como pensar mais só na gente. A gente tem que pensar no todo, até porque a gente tem filho, e se não tem, vai ter, né? A gente, netos, e como é que fica as próximas gerações? Porque a gente já está colhendo os frutos desse descaso com o meio ambiente. Logicamente, a gente não pode esquecer a história, né? O direito ambiental, ele, aqui no Brasil, ele começa, e é que é um dos pioneiros, na década de 80, com a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, a gente vê que é muito recente, né? A gente, com a Política Nacional do Meio Ambiente, o meio ambiente sobre a perspectiva sistêmica, deixando claro. A gente tinha meio ambiente como a questão de saúde, a questão de poluição, mas sobre a perspectiva sistêmica, a gente passa a ter com a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, é um direito novo, né? É um direito que ainda causa muitas dúvidas e, por parte de alguns, muita revolta, né? Como foi colocado aqui. Mas eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar, né? Para somar, inclusive, para indicar as pessoas a procurarem fazer uma nova adequação das suas empresas, né? Essa readaptação. Por quê? Uma das coisas que a gente conversou no podcast passado foi o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade. Eu tenho dados negativos, eu tenho urgências climáticas, mas o que é que eu posso fazer? A gente quer trabalhar aqui com o que eu posso fazer, o que você pode fazer pelo meio ambiente. Perfeito. Então, todos nós temos um papel muito importante. Estejamos ou não dentro de uma grande empresa, nós somos consumidores, acima de tudo. Então, hoje a gente tem acesso a dados e várias fontes de informação. A gente pode consultar as práticas daquela empresa e verificar se a empresa que a gente está consumindo se adequa ou não a critérios ESG, é ou não sustentável, tem ou não responsabilidade social com os seus funcionários, com as pessoas que estão ao entorno. Existe uma certificação mundial, não é específica para ESG, apesar de estar correlacionada, que é a certificação B. É bem rígida. Algumas empresas se submetem à avaliação do sistema B e recebem a certificação. Ela passa a ser empresa B. E no site do Sistema B é possível consultar todas as empresas aqui no Brasil que receberam essa certificação em variados nichos: moda, transporte, hotelaria, serviços advocatícios, consultorias, enfim, tem vários nichos. E sim, ainda que uma empresa eventualmente que a gente consuma não esteja lá listada, muito provavelmente ela tem ou deveria ter uma política de sustentabilidade nas suas páginas. É bom acompanhar, é bom que a gente tenha esse olhar crítico também, onde a gente está investindo, onde a gente está colocando o nosso dinheiro, os nossos recursos, onde a gente está consumindo, como a gente está consumindo, que o consumo também é uma verdadeira ferramenta de destruição, se não for feito de forma consciente. E a partir daí, enquanto pessoas, enquanto indivíduos na sociedade, a gente tem o papel de revolucionar todo o mercado privado e, consequentemente, também o setor público. Inclusive, nesse contexto de ética ambiental, tem um conceito que se chama greenwashing. Traduzindo literalmente, seria a lavagem de verde. Algumas empresas utilizam de estratégias para mostrar que têm responsabilidade ambiental, que são empresas sustentáveis, na teoria, no papel. Na prática, não é bem assim.
Fachada. Fachada, exatamente. E o que vai diferenciar efetivamente se a empresa é ou não ESG são as práticas e a ética. No final das contas, a ética é quem vai balizar as atitudes da empresa, se elas estão atingindo um propósito responsável, um propósito sustentável, ou se estão mascarando ações. Vou dar um exemplo. A gente teve uma montadora de automóveis que teve um escândalo divulgado amplamente. Ela estava fraudando os testes de emissão de combustível de veículos a diesel. Supostamente, esses veículos teriam baixa emissão de gás carbônico, seriam menos poluentes. No entanto, os testes eram fraudados. Isso que vai definir, no final das contas, se a empresa está agindo de forma ética, se ela está sendo sustentável ou não. Outro exemplo bem interessante é de uma empresa, isso é um exemplo hipotético. Vamos supor uma instituição financeira que trabalha com produtos e serviços financeiros, mas que no final do ano, no meio do ano, faz aquela campanha do agasalho. É válido, louvável, mas isso está coerente com a atividade empresarial? Isso tem alguma coisa a ver com o que a empresa faz? Nós temos exemplos de empresas que têm ações nesse sentido que estão totalmente alinhadas com o seu objeto de venda. Um exemplo, eu gosto muito de citar exemplos positivos mais do que os negativos, é o exemplo da Ambev. A Ambev tem a água AMA, que é a água em lata. E todo o recurso das vendas dessa água é destinado para levar água encanada a lugares que não possuem. Então, pessoas que, depoimentos que eu vi, não tinha acesso, não tomavam banho de chuveiro. E através dos recursos que a empresa captou com a venda de água, veja, é uma empresa de bebidas. Então, a água está ligada ao objeto empresarial da empresa. O recurso que foi captado foi destinado a um fim social. É isso que a gente está falando. Não reprimindo, não menosprezando a campanha do agasalho. É um exemplo. Mas que é possível, sim, que a empresa utilize dos seus meios mesmo de atuação no mercado para fins positivos, fins sociais e ambientais. Ai, doutora, que fala interessante. É sobre isso. É sobre o que nós podemos fazer. Conhecimento sem atitude ou a falta de conhecimento com atitude é 0 a 0. É 0 a 0. Então, muitíssimo obrigada. Ela nos deu uma aula de conhecimento. Espero contar com você em outras situações, em outros podcasts. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. Se quiserem saber mais sobre esse tema, eu sempre publico coisas, reposto coisas, principalmente no meu LinkedIn, Agda Costa, e podem entrar em contato, estou à disposição para tirar dúvidas. Estou bem aberta. Amo diálogo. Agda Costa. Doutora Agda Costa, LinkedIn. Ela Isso tem mesmo. muitas informações interessantes nessa rede social. Ok? Obrigada. Muito obrigada e boa noite.